Aleluia! Boa noite, povo de Deus. Cadê o povo mais do que vencedor aqui? O cajado está estendido sobre a sua vida, amém? A autoridade está sobre a sua vida. Glória a Deus. Senta um pouquinho, nós vamos entrar na mensagem. Nós vamos, daqui a pouco, orar um pouco mais, colocar diante de Deus a nossa vida. E daqui a pouco também eu quero colher testemunhos. Glória a Deus. Inclusive, se você tem testemunho para contar, você vai hoje testemunhar das maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Tem muita coisa que provavelmente esteve parado na nossa vida durante um tempo. E quando você começou a orar, quando você começou a ter aquele ímpeto de lutar por aquilo que lhe pertence, houve um rebuliço no mundo espiritual. Você concorda comigo, sim ou não? Sempre é assim. Você está ali um pouco acomodado devido às coisas que estão acontecendo. E aí você começa a entender. Do jeito que as coisas estão, elas não podem ficar. Aí você começa a entrar num combate. Você começa a entrar numa batalha. Aparentemente aquilo que estava parado, não estava dando resultado, estava tudo do jeitinho que estava. Você não estava sendo incomodado. Só que quando você começa a mexer com aquilo, no mundo espiritual, uma reviravolta muito grande. O nosso adversário, o diabo, ele quer nos ver na lama, no sofrimento. O desejo do nosso adversário é nos ver morrendo à míngua, comendo o pão que ele amassou. Só que nós, quando entendemos quem nós somos em Cristo e começamos a lutar por isso, nós começamos a pleitear uma guerra, a lutar por um ideal, e nós sabemos que por outro lado vai ter uma reviravolta, a gente não pode parar. O problema de muita gente é que elas insistem pouco naquilo que elas acreditam. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que ela diz o seguinte: eu estou desempregado, pastor. Eu queria pelo menos uma porta de emprego para me trabalhar como funcionário de alguém. Aí ela começa o primeiro dia, tendo aquele vigor, alguém deu uma palavra de incentivo para ela, e naquele dia ela começa a percorrer, a conversar com as pessoas, a lutar por aquilo que ela acredita. Só que aí naquele dia ela não teve êxito, ela não alcançou o que ela queria, aí no outro dia ela já está meio desanimada. Aí no segundo dia ela não tem aquela mesma perspectiva. O que ela faz? Ontem eu tentei, não deu certo, hoje eu vou em um lugar ou em outro. Se não der, aí eu descanso. Ou seja, ela não é perseverante naquilo que ela acredita. Eu fico sempre dando uma estudada, observando, olhando, relatórios de pessoas que tiveram sucesso na vida. E a gente observa os testemunhos delas e todas elas têm algo em comum. O que é, pastor? Elas foram perseverantes. Elas foram pessoas que elas acreditaram até o fim naquilo que Deus tinha para elas. Elas não foram omissas quanto ao cuidado de lutar. Elas sabiam que tinham que lutar, que se elas ficassem de braços cruzados, nada iria acontecer. E a nossa vida ela é assim. Você venceu uma etapa no dia de ontem, no dia de hoje você tem que batalhar porque tem outra etapa a ser vencida. Diga graças a Deus. É assim. Pastor, venci o primeiro ciclo. Primeiro mês de trabalho, consegui minha meta. Só que o dia 31 virou para o dia 1º, começa tudo de novo. E aí muita gente esmorece, muita gente desanima. E não era para acontecer isso. Era para as pessoas estar com interesse e com perspectiva de fazer algo a mais, comparado ao período anterior. E é isso que falta para muita gente. E isso é uma falta de sabedoria. Eu queria rapidinho que você entrasse comigo, Isaías capítulo 11. Nós vamos entrar aqui na temática do que nós estamos tratando, desde a semana passada. O versículo é o primeiro e o versículo 2. Rapidinho. Isaías capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Olha só que interessante. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, pede ajuda aí para os nossos irmãos, os pregadores, os obreiros. Eles vão estar à disposição. Vamos lá? Diz assim a palavra: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Profecia sobre o Messias, Ele era o renovo para Israel. Aí no versículo 2 ele fala sobre os Espíritos de Deus. Ele diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Foi o que falamos na semana passada. Para prosperar eu tenho que ter o Espírito de Deus comigo. Não posso ser só eu, com a minha habilidade, com a minha capacidade. Que vai ter hora que só Deus pode fazer. Aí eu queria entrar no assunto de hoje. O Espírito de sabedoria. Então vamos lá no segundo livro das Crônicas.
segundo livro das Crônicas. O pastor Jamil comentou isso aqui no Falando de Fé no dia de hoje. Aquele que o pastor grava chamando para o dia. Ele falou desse personagem. Na realidade foi do filho desse personagem, né? Mas eu quero começar aqui com você em segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 1. Vou começar falando com você sobre Amazias. Um homem que recebeu uma autoridade de Deus. É como que um cajado fosse entregado na mão dele, para ele liderar Judá. Judá era um território de Israel, que pertencia ao povo de Deus. Existiam as tribos do norte, as tribos do sul, Jerusalém e Judá, né? E ele era rei em Judá. Era a tribo de Judá, a região do reino do norte. Olha só o que ele diz aqui a palavra. Versículo 1. E era Amazias da idade de quantos anos? 25 anos, ou seja, ele era jovem. Isso não é desculpa aí para algumas pessoas que são jovens ficar se desmerecendo, não. Ele disse assim, ó. E era Amazias da idade de 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Aí o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Agora um detalhe interessante a gente analisar. O cidadão, ele assume a responsabilidade de servir a Deus, de liderar o povo de Deus em Judá, que era um território que pertencia a Deus. E ele começa a trabalhar ali de uma forma em que ele honra a Deus, de que ele obedece a Deus, ele é submisso àquilo que Deus fala. Mas a Bíblia deixa um detalhe muito interessante. Não com o coração inteiro. E tem muita gente que coloca as mãos para fazer alguma coisa, mas o coração dela às vezes não está inteiro. Não sei se você já trabalhou com pessoas que ela fazia o chamado corpo mole. Alguém já trabalhou com alguém? Ou às vezes até mesmo já fez corpo mole? Pode ser que alguém tenha feito isso. Eu trabalhei num lugar, não gostava de trabalhar naquele lugar, aquilo não era para mim, eu sei que eu poderia viver algo melhor. Só que aquilo era o que tinha sido colocado diante dele naquele instante. E é isso que a gente precisa entender. Você sabe por que muita gente não vai prosperar e não vai chegar a alcançar coisas maiores? Porque naquilo que foi colocado nas mãos dele ele despreza. Ele não coloca todo o seu coração. E isso é falta de sabedoria. Porque uma pessoa que ela é sábia, que ela sabe realmente onde ela deseja chegar, ela não despreza aquelas coisas. Porque ela sabe que aquilo faz parte de uma trajetória. Esse rei aqui, o Amazias, ele tinha tudo para ser um grande diferencial. Só dependia dele mesmo. Aí ele assume o reinado. Aconteceu um episódio anterior que 2 servos mataram o pai dele. O pai dele que era antes dele, né? Era o rei antes dele. E aqui ele carregou uma revolta no coração. Ele carregou uma tristeza no coração devido àqueles acontecimentos. E aí ele assume o reinado de Israel, né? Ainda jovem, 25 anos, depois da morte do seu pai. E ele começa a trabalhar para Deus ali, fazer o trabalho, mas o coração dele estava dividido. Ele estava realizando, mas ele não queria estar ali. É típico de muita gente. Está numa determinada função, mas se dependesse dele, ele nem estaria ali. Tem gente que está precisando dessa oportunidade que muita gente está tendo e ela não está fazendo com o coração inteiro. Ela não está sendo digna de viver naquela posição porque ela não está fazendo com o coração inteiro. Deus fez questão de deixar isso registrado para a gente, para nos mostrar que nem todo mundo está satisfeito com aquilo que está vivendo. Mas não é porque eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo que eu devo fazer de qualquer jeito. Você concorda, sim ou não? Imagina, você é o dono de uma empresa e você tem lá pessoas que são funcionários, pessoas que você dá um cargo até de responsabilidade para ele, você dá um salário X para ele, mas ele se zanga porque ele queria mais. E você até entende, eu poderia fazer mais por ele, mas eu ainda não tenho essa condição de fazer algo a mais por ele. Quando chegar a essa condição, eu farei. Aquela pessoa ela começa a fazer corpo mole, trabalhar insatisfeita. Qual vai ser o seu posicionamento? Como chefe, como dono. Você vai logo chegar e dizer, peraí rapaz, eu poderia te fazer algo melhor. Mas no momento ainda não cheguei a esse ápice. Quando eu chegar eu vou te dar. E a pessoa todo dia começa a fazer corpo mole. Chega atrasado, fazer as coisas com todo zelo, agora ela já não faz mais. Qual que é o seu posicionamento? É de cobrar. Se você não quer mais ficar aqui, você faz o quê?
Você sai, dá a vaga para outro, já que você acha que você deve ganhar mais e até agora não ganhou, vamos lutar para que alguma coisa aconteça e melhore. É isso que muita gente não entende. Eu já conheci casos de pessoas assim, que ela estava num determinado lugar trabalhando numa função, e ela sabe, eu poderia ganhar mais. Eu já passei por isso. Trabalhei num lugar que eu ganhava um salário igual dos vendedores normal, só que eu trabalhava mais. Eu fazia a função de chefia, apesar de não ser chefe, né? Era chefe só no nome que eles diziam lá. Mas não ganhava mais, era igual aos outros. Mas eu fazia mais, às vezes ia num dia específico, no sábado, por exemplo, para fazer planilhamento, uma série de coisas, para agendar serviços, aquela coisa toda. E os outros não iam. Eu poderia estar cobrando ele e tal, aquela coisa toda. Só que eu vi uma realidade que lá não tinha condição de crescer muito. Eu disse, ou eu saio daqui para me crescer em algum lugar, ou eu vou ficar a vida toda aqui nesse sofrimento. Não adianta eu reclamar com ele e nem querer fazer as coisas de qualquer jeito, porque eu não estou fazendo por ele. Existe muita gente envolvida nessa história. Imagina aí, eu trabalho prestando serviço para pessoas. Ah, mas a empresa não tá me honrando como ela deveria honrar, eu vou fazer corpo mole. E as pessoas que são clientes? Elas não merecem sofrer aquilo que você está querendo fazer. Concorda comigo, sim ou não? Senão um dia você pode ser vítima disso. Porque você planta, você colhe, sim ou não? Planta, colhe. Então não adianta querer fazer corpo mole. Vou fazer de todo o meu coração. Estava em Israel, estava ali fazendo, mas o coração dele não estava inteiro. Aí vem o versículo 3, onde eu queria chegar. E sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai. Você sabe o que aconteceu com ele? O rei Amazias, ele começou o reinado dele muito conturbado. Não demorou muito, ele estava com o coração ali meio dividido. Ele viu os homens que haviam matado o pai dele, e ele foi lá e fez vingança. Matou aqueles 2 homens. O triste da história é que uma pessoa que serve a Deus, ela não deve agir dessa maneira. Nós que servimos a Deus, nós somos pessoas sábias. Temos o espírito de sabedoria conosco. Tem coisa que é Deus que vai meter a mão para fazer. Não adianta eu querer meter a mão para fazer justiça por conta própria, que eu vou perder meu tempo. Eu vou perder meu tempo, vou perder minha estabilidade. Tem gente querendo por aí fazer justiça com as próprias mãos. Nós não temos esse direito de querer fazer justiça com as próprias mãos. Ou é por Deus ou é pela autoridade que Deus determinou. Se esse não faz justiça por você, Deus vai enviar alguém que vai fazer justiça. Você trabalha num lugar que o chefe de lá só te olha de mau jeito, de qualquer forma, pô, Deus vai colocar um superior, então vai me nomear como chefe lá, que eu vou fazer justiça. Ele não é fiel para fazer? Ele vai fazer. Mas muita gente não entende isso. Ela quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Ela vai lá e se suja. Ah, já que ele não quer me pagar como deveria, eu vou subtrair dele aqui alguma coisa. Pior erro que alguém comete. Pior erro que uma pessoa possa cometer. Ah, não pagou meu salário em dias, ele vai saber. O que eu vou fazer? Geralmente, infelizmente, tem muito lugar que as pessoas têm acesso a recursos. Não é só o chefe que tem acesso, né? Lá os funcionários têm acesso e tem coisa que ele tem que ser fiel mesmo. Porque às vezes o dono da empresa não tem a dimensão de tudo que entra. E se ele não tiver ali uma pessoa fiel, como foi José, ele pode ir lá e subtrair. Pode ir lá e fazer serviço por fora. Eu sempre costumo comentar o lugar que eu trabalhei. Era controle de praga. Um funcionário pegava uma bombinha com a quantidade de produtos químicos e ia para fazer os serviços. Muitos chegavam e diziam, não, porque eu estou fazendo um serviço aqui, mas foi o produto que eu comprei. Eu digo, tu comprou o produto, você não tem o dinheiro para tua casa, tu comprou o produto. Eu sou abestado. É ou não é verdade? O cara não tinha o dinheiro para a casa dele, para pagar o aluguel dele, que ele chegava lá dizendo, ó, chefe, tem que me dar um dinheiro antecipado aí, porque eu tenho uma pensão para pagar. A maioria assim, né? Vai feio pela rua aí, tudo errado, e aí quer descontar. Não tem nada a ver. Né? Ele que se responsabiliza, não fez? É claro, tem que receber, mas não precisa ficar pedindo vale toda hora. Isso é coisa de gente medíocre. Mas foi lá, não, eu queria um vale aí, porque... Aí o chefe dizia, não, rapaz, o quinto dia útil ainda vai chegar. Vou pagar todo mundo bonitinho, folha de pagamento. Tá lá na contabilidade já, tá tudo pronto. Dia tal vai cair na conta. E aí o cidadão, se eu não fizer nada por mim hoje, eu vou fazer por fora. Né? E quantos não fizeram isso?
Aí passava um tempo, saía, aí vinha outros cascas de bala, passava um tempo, saía, nunca ninguém ficava. Não vou dizer que o dono é santo, porque não é, né? Mas a pessoa precisa entender o lado dela como serva de Deus, no nosso caso. No caso de quem não teme a Deus, eles vão fazer isso aí livremente. Mas quem teme a Deus tem que ter cuidado para não fazer justiça com as suas próprias mãos. Na primeira possibilidade que ele, como rei, viu aqueles 2 homens que haviam matado seu pai, depois você lê o capítulo anterior, né, que o pai dele foi morto por esses 2 cidadãos, foram lá e mataram o pai dele, por isso que ele assumiu o lugar no lugar do pai, o reino de Israel, de Judá. E aí ele vem e faz justiça, do seu jeito. Pois sendo-lhe o reino já confirmado, viu que estava tudo certinho, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Ali foi o começo de uma destruição. Porque em seguida Deus manda um anjo para falar com ele. E começa a tratar de alguns assuntos com ele, como que ele deveria viver e tal. E ele não obedece. Como ele não obedece, agora Deus vai mandar a figura de um homem, um profeta. Aí vou pular com você para o versículo 14. Vamos lá? Versículo 14. Ele não atende aquele primeiro contato que Deus manda para ele. E aí Deus vai mandar agora um segundo. Diz assim o versículo 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo o quê? Os deuses dos filhos de Seir, que tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou o quê? Queimou-lhe o incenso. Geralmente é isso que acontece. Deus envia um anjo para tratar com ele daquele assunto, ele não recebe aquela pessoa que Deus havia enviado para ele. Vai lá e faz o que não era para fazer. Vai lá, destrói os edomitas todos. Quando ele chega e ele se apresenta ali, a Bíblia vem dizendo que ele pegou aqueles deuses que pertenciam àquele povo e ele começa a reverenciar. Ele começa a honrar aqueles deuses ali. Como se aqueles deuses fossem alguma coisa. Geralmente pessoas que não têm um coração inteiro, aos poucos ela começa a mostrar sua outra face. Pessoas que não têm o coração inteiro, que não faz a coisa com sinceridade, não tem o coração inteiro para fazer as coisas, vai aos poucos mostrando a sua outra face. Ela se rebela aqui com uma coisa, é dito uma coisa, ela não concorda e começa a se rebelar. Daqui a pouco ela mostra a face dela, de quem realmente ela é. Esse tipo de gente não tem um pingo de sabedoria. Porque quem tem sabedoria, a Bíblia fala que ele ouve instrução. E ele obedece. Ele ouve instrução e ele faz o quê? Obedece. Se eu sou subordinado a alguém, eu ouço aquela instrução e eu faço o quê? Eu obedeço. Quem veio ontem no culto das 8 da manhã, o pastor Jamil pregou aqui sobre a autoridade, né? Ele até explicou. Imagina aí que o missionário diga, vamos pintar a parede de preto. Ele disse, eu não concordo. Mas ele que é o líder, ele está determinando, eu vou fazer o quê? Vou obedecer, eu sou sábio. Sou um cidadão sábio. Trabalho num lugar, o chefe, eu gosto de fazer a planilha de tal jeito, mas o chefe diz que é daquele jeito, então eu vou fazer do jeito de quê? O chefe, eu vou botar meu coração naquilo. Eu vou botar meu coração naquele projeto. Que se eu não fizer, eu vou perder. E Deus olha essas coisas. Deus vê quem vai fazendo as coisas com o coração inteiro. E Deus está procurando os verdadeiros para Ele exaltar. Amém, irmãos? Ele está procurando os verdadeiros para que Ele possa exaltar. Para que Ele possa destacar dentre os demais. Na continuação, no 15, ele continuou falando. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Olha só. E mandou-lhe um profeta. Não tinha recebido o primeiro, agora vem um profeta. Que lhes disse. Por que buscastes destes deuses do povo, que ao seu povo não livraram das tuas mãos? Você vê que é uma atitude tola? O cidadão ele começa a reverenciar um Deus, que era o Deus lá daqueles edomitas, que ele estava reverenciando, que nem sequer pôde defender os seus servos, que aquele povo lá servia esses deuses estranhos aqui. Já que esses deuses estranhos aqui não puderam salvar nem os que serviam a ele, ia servir a ele agora de alguma forma? Por isso que veio o profeta para tentar alertar ele. Vem cá, Amazias, você reverenciou um Deus que nem sequer pôde defender o povo dele?
Você acha que ele vai lhe defender? Você vê que quando a pessoa está com a mente dividida, ela não está com o coração inteiro nas coisas, tudo para ela causa insatisfação, né? E ela começa a ficar tão cega que ela faz o errado e acha que está certo. Tem gente que faz o errado e acha que está certo. E aquilo é mostrado para ela por A mais B que está errado, e ela faz o quê? Não, eu estou certo. Ele estava totalmente errado. Veio um profeta para dar a palavra para ele. Veio 16. E sucedeu que falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu, que já Deus deliberou destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. O triste da história é isso aqui. Vem um profeta, não era qualquer pessoa, um enviado de Deus para tratar com ele sobre aquele assunto. Enquanto o profeta falava, ele responde: puseram-te por conselheiro do rei? Quer dizer que agora você é meu conselheiro? Ainda continuou falando: cala-te, porque te feririam. Ele começa a mandar o profeta fazer o quê? Ficar calado. Você vê que é uma pessoa insubmissa, né? Uma pessoa que não é sábia. Ela recebe autoridades que Deus constituiu, né, sobre ela, e ela não dá ouvidos. Nós somos autoridades, mas nós temos autoridade sobre a nossa vida, sim ou não? Sim. Independente de quem formos na vida, qual o patamar que nós venhamos a adquirir um dia, sempre vamos ter liderança sobre a nossa vida, e principalmente lideranças espirituais. Se eles vêm com um recado de Deus para nós, temos que estar sempre sendo essas pessoas sábias. Vamos ouvir o que o profeta tem para falar. E o que ele falar, fica atento. O profeta fala aqui para ele: peraí, você não foi inteligente, Amazias. Esses deuses não pôde guardar nem o povo dele que morreu pelas tuas mãos, com a espada. Ele vai poder te livrar de quê? Para que você está reverenciando a ele? Você não vê que isso é tolice? Mas a pessoa que tem um coração dividido é isso. Ela não faz com todo o coração aquilo que tem que ser feito. Daqui a pouco ela está mostrando a real face dela do outro lado. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. Temos apenas uma face. Glória a Deus, irmãos. Apenas uma. Foi aquilo que foi determinado para a gente, então é aquilo que nós vamos viver. Deus está determinando o que nós devemos fazer. Não vamos fazer diferente. Vem o conselho, ele rejeita o conselho. 17 continua falando: e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, fez o quê? Enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem e vejamo-nos face a face. Ele estava agora querendo guerra contra o rei Joás, que era o rei de Israel. Você vê, o reino do norte e o reino do sul, os dois pertenciam a Deus. Tanto Judá como Israel, como Jerusalém, pertenciam a Deus. Apesar de terem reis, um em cada região, mas os dois povos pertenciam a Deus. Era o povo de Deus. Tinha se dividido lá no período de Roboão e Jeroboão. Mas os dois pertenciam a Deus, reino do norte e reino do sul. E agora ele quer chamar o rei Joás, que era o rei de Israel, para ter guerra com ele. Quero te ver face a face. Ele era aquela pessoa que ele não estava podendo nem com ele, mas ele queria guerrear com quem era maior do que ele. Você vê que loucura? Pessoas que não têm sabedoria, elas agem dessa forma. Elas querem guerrear com gente que é superior a ela. Tem gente que não tem noção das coisas. O fim disso foi a destruição. Eu não vou ler tudo porque a leitura é muito extensa. Mas eu quero comentar com você o versículo 27. Vamos lá? Aí mesmo, só que o versículo 27. Versículo de número 27. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis. Mas enviaram após ele a Laquis e fizeram o quê? E mataram ali. Não adiantou o Amazias fugir. Você vê que ele procurou guerra com quem era maior do que ele. E foram lá,
Ele tentou se esconder, fugiu para outro lugar, e quando ele chega no outro lugar, tá lá a cilada para ele. Não tem para onde correr. Ele quis se meter com alguém que era maior do que ele, não deu ouvidos aos conselhos do profeta. Pessoa sem sabedoria. Tem muita gente que só tá dando errado porque não está tendo essa sabedoria de ouvir os conselhos certos, de fazer a coisa com todo o coração. Eu comecei, parece que não está muito bom não esses tempos. Aí as coisas não estão fluindo como ela queria, ela começa a desanimar e começa a fazer corpo mole. Você sabe que onde que isso vai dar? Vai dar em nada. Enquanto não colocar todo o coração e fazer com toda intensidade, acreditar em si mesmo no seu propósito, não vai chegar a lugar nenhum. Amazias viveu 29 anos reinando em Judá. No início fez o que era reto ao coração, o que era reto aos olhos de Deus. Mas o coração pela metade, ele teve muito problema, inclusive com os seus contemporâneos em Israel. Triste fim. E o triste, ele morre. Aí vem o capítulo 26, versículo 1. Capítulo 26, versículo 1. Você estava no capítulo 25, versículo 27. Na mesma folha aí tem um capítulo 26. O tema é: Uzias reina e prospera. Quem era Uzias? Era o filho do Amazias. Aí eu queria contar com você um detalhe. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de quantos anos? 16 anos. E o fez rei em lugar de Amazias. Você sabe que aqui gerou um problema. Você vai ver na frente que ele foi próspero, foi uma bênção, aquela coisa toda. Mas ele assume o reinado com 16 anos de idade. Imagina você, uma pessoa de 16 anos se torna rei. Ele tinha condição de reinar com excelência com 16 anos? Não tinha. Mas isso tudo por quê? Porque infelizmente o seu pai falhou. O pai dele era para continuar vivo. Era para continuar ainda produzindo. Mas como ele morreu, como ele não foi prudente, não foi sábio, agora, naquela época eram as monarquias, né? Ele era príncipe, então o príncipe sucedia ao rei. Morreu, então está aqui o rei, o filho, que assume o reino com 16 anos de idade. E aquilo poderia ser prejudicial para Israel. Você sabe que tem muita gente que começou na vida a ralar muito cedo. Mas isso por quê? Porque talvez falharam lá em cima e aquele ali teve que pagar o preço. Não estou dizendo que é errado botar os filhos para trabalhar com 16 anos. Hoje tem marmanjo de 16 anos que era para estar ralando já, né? E está só dando prejuízo dentro de casa. Comendo mortadela, comendo queijo e assaltando a geladeira 24 horas. Mas brincadeiras à parte, perceba você uma coisa. Aquilo poderia ser um grande risco para Israel. Porque uma pessoa de 16 anos não tem estrutura para assumir uma coisa maior. Tanto é que na sociedade que a gente vive hoje, para uma pessoa muito jovem assumir um cargo, por exemplo, de muita excelência, ele tem que ter uma determinada idade já. O cidadão, por exemplo, ser candidato a presidente do país, ele tem que ter no mínimo, acho que é 30 ou é 36 anos, alguma coisa assim. Eu não sei quantos anos é, mas é essa média aí. Por quê? Porque é um cargo de muita autoridade para uma pessoa muito imatura. Né? Você entende isso? Ele estava muito jovem, o Uzias, ele não tinha condições ainda de chegar e de liderar todos os homens, todos os povos, todas as guerras que ele teria que enfrentar pela frente. Mas por uma deficiência do pai, ele tem que assumir aquilo. Por um erro grotesco do pai, de ter morrido antecipadamente. Não era para ter morrido ainda. Ele começou a reinar com 25. Ele reinou 29 anos, então ele tinha quantos anos nessa época? 54 anos. 54 anos é novo ou não é? É novo. Pessoa com 54 anos está morrendo assim? Com certeza. Imprudência. Foi lutar com quem era maior do que ele. Deu ruim. Não teve sabedoria. Agora o filho tem que pagar o preço. E quanta gente tem pagado o preço aí? Por erro de outros superiores a elas. Eu vou afunilar um pouco mais. Versículo de número 2. O bom é que esse cidadão aqui ele teve um certo juízo. Diferente do pai, ele foi mais sábio do que o pai. O final da vida do Uzias foi triste também.
Mas o princípio dela foi muito perfeito. Porque o que diz aí a sequência? E este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Ele começou a fazer uma coisa interessante. Tinha algumas regiões, alguns povoados, que estava destituído de Judá. O que era destituído? Havia sido tomado. Aquele território pertencia a eles, mas havia sido tomado em guerras. E ele começa a fazer uma reconstrução. O seu pai tinha feito errado, ele viu o final da vida do pai dele, o exemplo negativo, e ele se baseou pelo princípio, que foi perfeito. Ele se baseou pelos reis anteriores que ele ouviu falar. O principal deles, o Davi. E começou a fazer diferente. Ele pegou os territórios que estavam lá, que havia sido levado em cativo, e ele começou a reconstruir, a trazer de volta para Judá. Ou seja, ele ia ter mais território agora. E quanto mais território ele tivesse, mais homens ele teria para a guerra. Ele começou uma reconstrução. Aí vem o bonito da história, versículo 3. E era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Veja que o tempo de vida reinando aumentou. O pai foi 29, ele foi quanto? 55, já melhorou. Aí diz mais. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Amazias seu pai. Aqui tem um detalhe. A gente lê assim, parece que o Amazias fez tudo certo, né? Só que você vê a vida de Amazias, ele fez mais errado do que certo. Só que a Bíblia está deixando muito claro para a gente aqui, que todo o tempo que ele fez o certo, foi que o seu filho obedeceu. Está fazendo estudo sobre isso. Tudo o que ele viu o pai fazendo de certo, ele copiou. O errado, ele não reteve. O errado, aquilo que o pai dele fez de erro, ele não copiou. E é isso que é interessante a gente ver. Tem gente que trabalha em alguns lugares, tem gente fazendo coisa errada. Ele, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Faça o certo. Glória a Deus. Faça o certo. Tem gente que está indo pelo caminho errado, uma hora a conta chega para ele. Se eu me enveredar por esse caminho, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar para mim também. Nós precisamos dessa sabedoria. De perceber as coisas e entender. Eles estão fazendo desse jeito aí porque eles não têm temor da palavra. Agora eu que sei daquilo que a palavra diz, eu vou fazer certinho. Deus vai me honrar. Se o chefe não me honrar, Deus vai fazer acontecer alguma coisa, vai me honrar. Vai ter que acontecer a honra. Isso aí é com Deus, Ele vai fazer. Se eles não querem honrar, Deus vai fazer alguma coisa, vai ter honra. E o lindo da história, versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Quem era Zacarias? Sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. O lindo da história é isso. O Amazias começou o Uzias começou com 16 anos de idade. Se ele não tivesse feito uma aliança com o homem de Deus, se ele não tivesse se aproximado do homem de Deus e buscado conselho com ele, ele seria igual ou pior do que o pai. Os profetas vieram até o pai, deu o recado, olha, é assim, é assado, faz desse jeito, pois o pai foi lá e desobedeceu e fez diferente. Fim trágico, né? Aí você percebe agora o filho, com 16 anos de idade, imaturo, sem condições de reinar ainda, não tinha mentalidade para isso. Só que ele entendeu uma coisa. Ele foi inteligente, foi sábio. Ele deve ter feito um estudo sobre os reis anteriores, e ele viu, esse rei aqui serviu a Deus, e no período dele, nós prosperamos. Esse outro aqui fez o que era mal aos olhos do Senhor, e no período dele, nós perdemos, ficamos em cativeiro. E ele foi por essa ótica. E ele buscou o profeta, o homem de Deus, que tinha a visão de Deus, o profeta Zacarias. Colou nele. E todas as vezes que ele tinha que fazer alguma coisa, o que ele fazia? Ia pedir conselho para Zacarias. Homem de Deus. Nós temos uma guerra pela frente. Qual a direção do Senhor para nós? Buscava. Foi buscar Deus. Foi buscar a direção. Teve direção ou não teve? Reinar 55 anos não é para qualquer um, não. Reinar 55 anos é reinar bastante.
Vai reinar bastante. Não quero que a gente guarde isso no coração hoje. Precisamos ter essa sabedoria. Recebeu qualquer coisa, não está legal. Eu mesmo não estou legal. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal. Tem hora que eu estou ativo, tem hora que eu estou desanimado. Meu coração está igual ao do Amazias. Fazendo as coisas, mas pela metade. Deus quer inteireza. E quando Ele vier para falar, para repreender, para cobrar alguma coisa, para colocar as coisas no lugar de novo, nós não vamos ser rebeldes ao que Ele ordenou. Vamos atentar e imediatamente vamos praticar. Que foi isso que Ele fez para prosperar. Aí eu vou só comentar um pouquinho de como Ele prosperou. Versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabne e o muro de Asdod e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzia, aos inimigos dando presente para ele. E o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou como? Altamente. Você vê como as coisas foram prosperando com ele? Aquele território de Judá que era pequeno, com ele fez o quê? Expandiu. Você vê que uma pessoa ela está realmente ligada com Deus e ela tem sabedoria, ela anda na direção certa, quando as coisas começam a multiplicar nas mãos dela. Dá uma responsabilidade para a pessoa, coloca na mão dela uma responsabilidade. Deixa um tempo na mão dela. Depois de um tempo volta para visitar. Veja se aquilo cresceu ou não. Você vai saber se ela foi sábia ou não. Amém? Você vai saber se ela realmente foi sábia ou não. Porque não é só questão de você saber fazer as coisas. É questão de você saber também se envolver com quem está à volta. Já vi muita gente perder outras pessoas porque ela foi tola. Ela não soube ter sabedoria, né? Para ganhar as pessoas, para estar perto dela, para favorecer ela. Ele foi tão inteligente aqui que a Bíblia vai dizer que ele derrotou lá ele foi lá e derrotou até os filisteus. Que era uma guerra antiga que o povo de Israel tinha. Que o Davi teve lá no tempo dele. O Golias era o quê? Um filisteu. Que o Davi tinha vencido lá um tempo atrás. Por esse tempo, esse povo estava perturbando de novo. Que Deus deu força para ele vencer. Aí vem, ele derrota lá os filisteus nesse lugar, né, que habitavam em Gur-Baal, ganhou aquele lugar. Lá ele ganhou esses meunitas. Depois os amonitas vieram e deram presente para ele. Você sabe, um povo inimigo vinha dar presente para ele, não era qualquer coisa não. Isso ali era a demonstração de que aquele homem havia realmente expandido. E não é que ele estava fazendo aliança errada não. Porque se tivesse aliança errada, Deus ia demonstrar isso aqui pra gente, que ele estava fazendo aliança errada. Lá na frente ele errou. Não agora. Até aqui você percebe ele altamente prosperando. Até as entradas do Egito, o grande Egito, que naquela época era a maior potência. Todo mundo lá no Egito sabia quem era esse cidadão aqui. As pessoas que entravam no Egito, você está vindo de onde? Não, passei por Uzias, o rei Uzias, o grande rei Uzias. Tive contato com ele. Passei lá, presenteei ele. Presenteou ele. Não quer dizer que esse homem era um homem de honra. Não parou aí não, versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, e a porta da esquina, e a porta do vale, e os ângulos, e as fortificou. E também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo de quê? Da agricultura. Se você for continuar lendo aqui, você vai ver o tempo todo ele prosperando aqui e acolá. No deserto cavou o poço, deu água. Estava lá os seus animais se alimentando e a agricultura dele prosperando. Tudo que o pai deixou de fazer porque queria guerra boba, queria lutar contra quem era maior do que ele esqueceu guerra. Ele esqueceu até o que fizeram com o pai dele. Ele poderia ter repetido o filme. Mataram meu pai, vou saber quem foi que matou meu pai, vou lá, vou matar eles. Não. Eu vou querer o mesmo destino para mim? Não. Quero um destino diferente. Então vou fazer diferente. Vou me apegar ao profeta Zacarias. Foi lá e todas as visões de Zacarias que Deus tinha, deu para ele, e ele reinou 55 anos na bênção. Glória a Deus, irmãos. É isso que eu quero que você guarde hoje no coração. Tenha essa sabedoria.
O espírito de sabedoria de Deus sobre a nossa vida fará essa diferença. Glória a Deus. Fará a diferença total. Eu não tive sabedoria, perdi alguns das pessoas que poderiam me ajudar. Quanta gente não perdeu isso? A gente vê direto e reto. Pessoas que tinham gente boa do lado dela, trabalhando firmemente, perdeu. Tem empreendedores que perdeu funcionários bons por besteira. Já que ele queria um saláriozinho maior, dava o salário que ele queria. Mas você não sabe da luta. Meu irmão, é melhor você ter uma pessoa experiente ali do seu lado do que você começar às vezes do zero com muitos que, né? Você tem que ter gente nova, mas tem que ter alguém experiente também para ensinar. Senão você vai demandar mais tempo lutando. Vai passar a vida toda discipulando gente, tentando ensinar gente, sendo que você poderia transmitir isso para outros, que poderia fazer por você se desgastava menos. É isso que a gente tem que pedir para Deus. Não vou perder mais ninguém não. Não vou perder mais ninguém não. Vou trazer as pessoas para perto de mim. Até indicação. Tem gente aí, pastor, tô numa batalha aí, tem gente que sabe, que tem muita influência. Ela pode chegar e indicar, vou te indicar para fulano de tal. Se eu indicar, com certeza vai lá, bate na porta, já deu certo. E tem pessoas que ela afasta as pessoas dela. O Amazias foi esse. O Uzias não. Até os inimigos estavam dando presente para ele. Vai pegar o dia que o inimigo vai bater na sua porta, vai te dar um presente também. Glória a Deus. Aqueles que um dia não concordaram contigo vão te presentear. Eu quero orar com você agora. Fica de pé.